Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o nosso podcast Papo de AZ e hoje, no nosso 25º episódio, nós temos o prazer de receber aqui conosco a fisioterapeuta Jéssica Gonçalves Araújo, que vai trazer um pouco da sua experiência e vamos conversar um pouco sobre o tema Movimento é Vida, a fisioterapia como aliada da longevidade terapeuta especializada em ortopedia, traumatologia, pilates, fisioterapia pélvica e obstetrícia. Jéssica, seja muito bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua, uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada, tá? Pelo esse convite de estar levando um pouquinho, falando um pouquinho mais sobre a fisioterapia, né? Já que nem todos têm o conhecimento, real, assim, de como funciona, para quem é a fisioterapia. Então, vai ser um bate-papo bastante legal. Jéssica, de antemão, o podcast agradece a sua presença, você ter aceitado o convite, a gente sabe da agenda corrida, que né, para o profissional de fisioterapia, mas a gente agradece, com certeza o bate-papo vai ser muito interessante e eu convido aos nossos ouvintes a não perder, a assistir do início ao fim esse bate-papo, que com certeza vai trazer muitas informações e dúvidas para quem, porventura, tenha. Jéssica, como você procurou esse ramo da saúde, a fisioterapia? Foi como? Você já sonhava com isso? Não, não, eh eh, por curiosidade, eu já cheguei a ir para outra área. O meu primeiro vestibular eu fiz para administração. Ainda cheguei a fazer o vestibular, porém acabei desistindo, não cheguei nem a realizar a matrícula. E aí, então, fica aquela indecisão. Desde a minha época de escola, né, do ensino médio, eu falava que eu não tinha afinidade para a área da saúde. Não tinha afinidade nem para a área da saúde, nem para a área da educação. Então, com o passar de uns tempos, eu fiz inicialmente um curso de técnico de enfermagem. Porém, tudo que eu concluí o curso técnico de enfermagem, eu também não cheguei a atuar, porque eu já fiz o vestibular. Então, eu tinha as duas opções. Eu fiquei indecisa ainda em enfermagem, que foi a primeira opção, e fisioterapia. E aí, coloquei na balança todos os pontos, e a escolha foi para a fisioterapia. Jéssica, então quando você terminou optando pela a fisioterapia, e eu gostaria de saber de você como é que está a fisioterapia hoje? Porque às vezes a gente tem a ideia de que a fisioterapia só associa muito apenas à reabilitação pós-lesão. Tem. Eu diria que a maioria tem essa visão de que a fisioterapia é alguma questão, né? A reabilitação e uma indicação médica, né? Então, assim, o conceito, assim, abreviando sobre a fisioterapia, então ela é uma área da saúde que trabalha desde a prevenção, a reabilitação e a promoção de saúde. Então, não há aquela, diria que a necessidade que você só pode fazer a fisioterapia se você teve alguma lesão que precisa reabilitar. Então, a gente já trabalha com a prevenção para evitar, né, o risco de lesões. Então qualquer pessoa pode fazer uma fisioterapia. Pode sim, só ressalto se tiver alguma limitação que tenha alguma restrição médica, né? Você não pode, alguma restrição médica que ele barra ali a fisioterapia. Mas por questão de que eu estou bem, não estou sentindo, entre aspas, dores que levam a procurar fisioterapia, eu posso sim estar trabalhando com a prevenção. Que a gente já usa até posso citar aqui o Pilates. O Pilates tem crescido bastante, né, por essa procura de pessoas que já vêm com essa prevenção relacionado a qualquer tipo de lesões ou algum distúrbio que possa aparecer. Em sua visão, Jéssica, quais são os maiores erros que as pessoas cometem em relação ao próprio corpo? O uso excessivo do corpo sem cuidar, né? Imagine aí, tudo precisa de manutenção,
né? Se é um celular, ele precisa recarregar a bateria. Imagina aquele uso excessivo sem você estar dando um cuidado, uma atenção ao seu corpo. Hoje a gente vê muito a questão de as pessoas estão muito acomodadas, porque o corpo da gente foi feito para movimentar, Isso. mas a gente passa a maior parte do tempo sentado. Qual é a dica que você dá assim para quem precisa passar 8, 9, 10 horas sentado? A própria vida corrida que a gente está agora, né? Então, é um exemplo, é o trabalho que eu passo ali 6 horas ali no trabalho sentada. Então a parte da fisioterapia, né, ou a fisioterapia do trabalho, ou ergonomia, que a gente sempre dá o conselho. Nunca fique tanto tempo sentado, mesmo que eu vou levantar, vou ir ao banheiro, vou beber uma água, mas evitar esse tempo prolongado de manter parado em uma posição só. E sem contar, por exemplo, a posição sentada. Se você não tem uma boa postura, um bom fortalecimento muscular para você manter naquela posição correta, você não fica. E aí imagina o uso excessivo de você ficar ali horas e horas e dias. Um exemplo clássico, você está ali sentado, você tenta alinhar bonitinho, né? Tô ali sentado na cadeira, bonitinho, todo alinhado. Você aguenta por quanto tempo? Quem não 3 segundos. de que tá ali sentadinho e o bumbum começa a escorregar e quando você se vê, você já tá largado, né? Todo jogado na cadeira. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter e aí a fisioterapia, uma parte preventiva. Algumas empresas trabalham com a ginástica laboral já para estar evitando, né? Esses riscos, até mesmo de doenças relacionadas com o trabalho, posições, né? Inadequadas no trabalho. Aqui na nossa região, a gente tem muita questão do trabalho rural, né? O trabalho braçal, que Uhum. o pessoal utiliza muito da coluna. Eu Com certeza. acredito que você tenha pacientes aí que têm problemas crônicos com a coluna. Muitos, muitos. Aqui mesmo na nossa região, como cresceu bastante a questão da plantação do morango, né? Então, é, agora até que deu uma minimizada, mas teve uma época que era paciente atrás de paciente que chegavam, e aí sempre durante a avaliação, ele começava a citar, né? Todos lá os seus sintomas, e eu falava, e você trabalha em quê? Já imaginando qual seria a resposta. Eu trabalho colhendo morango, plantando morango, na limpeza do morango. Então, exige muito tempo naquela posição, né, de estar ali agachado, cuidando do morango, né? Mesmo que não seja tanto um trabalho de força, mas tem muito uso inadequado, porque o agachar ali todo bonitinho, orientado, é uma coisa. Mas imagine ali quanto tempo aquela pessoa não fica parada naquela posição de uma forma inadequada, né, no seu trabalho no dia a dia. Você falou, Jéssica, sobre a questão da gente, do corpo ficar com a postura correta. Por que é tão difícil a gente ficar com o corpo com a postura correta? É, eu diria que é a falta da prática, né? Se uma pessoa mais sedentária, uma pessoa que não pratica atividade física para manter o fortalecimento dos músculos necessários, né, para manter aquela posição correta, aí com certeza não aguenta. Entendi, porque realmente o mais cômodo é ficar com a postura desleixada, ela correta. No momento e aqui me dá um conforto teoricamente, mas isso porque sua musculatura ela não está ali preparada, fortalecida para você manter ali naquela posição correta. O seu corpo acostumou já, eu diria, naquela posição incorreta. Então é algo que lhe dá mais um conforto. Jéssica, quando você falou do Pilates, tem Sim, uma relação direta com a fisioterapia? sim, também. Eu costumo sempre, a gente faz toda uma consulta, né? Quando recebe um paciente, então a gente vê a necessidade ali da fisioterapia ou do Pilates. Recebendo pacientes que necessitam da fisioterapia, a gente faz todo o tratamento, e aí, dependendo do quadro da pessoa, aí eu evoluo e continuo o tratamento dele com o Pilates.
porque no Pilates conseguimos estar jogando exercícios e estar trabalhando com o nosso objetivo funcional com o paciente, né, de estar trabalhando ele diretamente nos sintomas que ele estava relatando antes. Então, é como se eu pudesse estar continuando o tratamento da fisioterapia com o Pilates. Você falou, começou a dizer, para quem é indicado o Pilates, essa avaliação prévia você faz, por exemplo, a pessoa que saiu de alguma lesão, de algum trauma, ele já vai para o Pilates? O Pilates, como você falou, ele veio se popularizando mais agora recente, né? Ele tinha aquela visão de que Pilates é para idoso. Pilates é coisinha leve. Pilates é só um alongamento. Mas, assim, já teve tantos casos já na clínica de, tipo, a pessoa ali novinho não está conseguindo fazer o exercício que uma pessoa já com idade mais avançada conseguia fazer perfeitamente, né? Então, assim, como você falou, o Pilates tem tem indicações realmente, né, de médicos que já vem tudo com relatório, explicando, né, toda a causa do paciente, todo o diagnóstico, e ele encaminha para estar fazendo Pilates, porque eles conhecem já, né, todos em relação aos benefícios do Pilates. E tem casos de pessoas que realmente não têm nenhuma lesão, diria, né, mas tem vontade de estar fazendo alguma atividade física, por exemplo, eu não consigo fazer uma caminhada, eu não tenho afinidade com a academia. E aí a gente sim consegue no Pilates, porque Pilates a gente consegue estar trabalhando questão respiração, que é um dos principais fundamentos, né, os princípios do Pilates. Então, vamos trabalhar respiração, consciência corporal, equilíbrio, vai estar melhorando a postura. A gente trabalha muito com a questão da respiração para manter um fortalecimento da musculatura mais profunda do nosso corpo, que é o que ajuda bastante na questão postural. Eu consegui ficar em uma posição por mais tempo, porque a minha musculatura profunda, que me dá mais sustentação, tá forte. Não é algo que eu não consiga trabalhar músculos mais superficiais, mas eu dou uma ênfase maior na minha musculatura profunda, que ela tem, né, mais resistência em relação a algum outro tipo de exercícios que a gente trabalha músculos mais específicos, superficiais. Então, Jéssica, uma pergunta minha de leigo. Não basta ter músculo só. Não, precisa trabalhar. Precisa. Jéssica, a terapia manual ainda é pouco conhecida por leigos. Como ela funciona de fato, né? E em quais casos ela é indicada? A fisioterapia, né, não fugindo da tua pergunta, mas a fisioterapia, ela antes era muito conhecida, tipo assim, vou ali para fazer uma massagem. A fisioterapia é ali só fazer uma massagem. As pessoas ligam muito com essa parte da terapia manual, porque se já fala manual, né, é realmente colocar a mão na massa. Mas não é só a questão de uma massagem. A terapia manual, a gente consegue fazer mobilizações no nosso corpo, né? Seja de um trabalho articular, como também a parte de muscular. Então, poderia citar pessoas que têm uma tensão excessiva, né? Região, por exemplo, trapézio, muito comum agora recente, né? Questão de trabalho, como você citou até antes, né? Muito tempo sentado, computador, celular. Então, tem muita gente relatando desconforto e dor, principalmente em trapézio e a região lombar. Então, assim, a terapia manual é como se a gente fosse mobilizar toda essa área que as pessoas queixam-se mais, né? Então, se tem uma tensão muscular, tem uns pontos ali que incomodam, que realmente incomodam. Então, a terapia manual ela vai estar liberando mais, né, essas áreas. Entendi. E além da manual, Jéssica, tem alguma outra técnica que é usada? Você cita em relação à fisioterapia, Sim, se tem alguns aparelhos que são utilizados. e tem a parte de eletroterapia, né? Então, a gente consegue, sim, estar usando aparelhos também com a fisioterapia.
Então, por isso que é importante fazer uma consulta. Então, nessa consulta tem todo o anamnese, o investimento da causa, e a partir disso, a gente monta um plano terapêutico, né? Então, nós fisioterapeutas, a gente dá o diagnóstico funcional do paciente, né? Então, quais são as suas limitações, apresentou as suas queixas, a gente vai examinar todo o paciente. Então, a partir disso, a gente monta um plano terapêutico e, a partir daí, ver a necessidade da eletroterapia ou se é através mesmo dos movimentos, terapia manual também. Quem hoje mais procura você, são homens ou mulheres? Mulheres, com certeza. Mulheres? Então elas vão gostar do tema que a gente vai abordar aqui agora, que é a fisioterapia pélvica e obstetrícia. Sim. Para nossos ouvintes, mulheres, vai ser uma abordagem interessante. Como funciona, Jéssica, essa fisioterapia pélvica e obstetrícia? A fisioterapia pélvica, assim como você também citou sobre o Pilates, ela vem crescendo recentemente, a procura. Tanto a procura como a indicação médica, né? Então, tinha muito eu diria que um tabu, né? De que não necessitava disso. Um exemplo clássico. A perca de xixi é normal. É tão normal que o pessoal, eles vendem absorvente com essa propaganda. Não passe vergonha porque teve escape de xixi ao tossir, ao espirrar. Então, assim, é o que a gente mais relata. Isso não é normal, né? Então, uma das causas principais de indicações em relação e a procura sobre a fisioterapia pélvica é essa, a perca de xixi. Uma das principais, eu diria. Não que não existam outras causas, né? Mas seria a principal. Você falou, que existe, o tabu, né, é um tema que, às vezes, a própria, propaganda incentiva o uso e não o tratamento. Sim, É sim. como, assim, situações, por exemplo, a fisioterapia, ela ajuda a romper isso e como ela ajuda a curar, esse tipo de situação? A fisioterapia pélvica, ela também tem o uso, né, de aparelhos que a gente pode estar usando, e como também exercícios. Ela ainda é assim um pouco receosa, porque você vai estar ali cuidando, né, uma parte íntima. Então, tem esse receio ainda em relação à procura. A maioria das mulheres ainda, elas vêm procurando a fisioterapia pélvica realmente por questão de indicação médica, né? Então, elas relatam para o médico, né, com as suas disfunções, e aí o médico que geralmente encaminha. Por mais que a gente tenta divulgar, né, sobre as principais causas que a fisioterapia consegue, a fisioterapia pélvica consegue estar, né, solucionando, mas ainda tem muito esse tabu. E creio que o receio, né, principal também, das mulheres está procurando a fisioterapia pélvica. E em relação aos homens, nem se fala. Aí sim, realmente é só com indicações médicas. E no caso dos homens também são os mesmos sintomas? Os homens têm bastante indicação e que a gente recebe, né, um encaminhamento em pacientes que fazem a cirurgia de prostatectomia. Então, possa ser que tenha alguma fraqueza muscular e aí então necessita da intervenção da fisioterapia. Ô, Jéssica, meu público é um público curioso e eu também sou curioso. No caso, tem diferença para essa fisioterapia pélvica, a técnica que eu falo, Sim, em relação ao homem ou para a mulher? sim, são abordagens mais diferentes, sim. Exercícios e até mesmo o uso de alguns aparelhos que são mais específicos mesmo para as mulheres. Entendi. E no caso das gestantes, Jéssica, quando procurar é também através de medicação médica? A indicação médica ainda prevalece. A questão por falar em gestantes, a gente sempre tem um cuidado maior, e principalmente
pela questão, a mesma insegurança das gestantes, né? Então, sempre tem aquele receio, eu posso? Eu não posso? Vem desde muito tempo, né? Aquele cuidado que nossos avós contam, tem que ter repouso, não pode pegar peso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas não. Principalmente algum tempo atrás, a maioria dos mestres costumavam liberar a fisioterapia, pilates, qualquer uma atividade a partir dos 3 meses. Mas tem muitos obstetrícias que não, descobriu, principalmente se você já estava inserido fazendo alguma atividade, que não seja de impacto, uma atividade mais intensa, então você pode continuar, né, fazendo continuar fazendo qualquer sua atividade que estava fazendo, e principalmente a procura em relação ao Pilates e à fisioterapia, né, relacionada à obstetrícia. Muitas gestantes, elas têm aqueles, eu não vou fazer a fisioterapia porque eu quero um parto cesáreo. E a fisioterapia obstetrícia é mais para quem quer ter um parto normal. Não. As gestantes, né, ela vai de acordo, né, o processo todo da gestação. Imagina ali tantas alterações no seu corpo, alterações hormonais. Então, ela precisa de um conforto maior. Na fisioterapia obstetrícia, a gente trabalha muito a questão da mobilidade pélvica e também um fortalecimento. Porque imagina aí, né, o crescimento do bebê, todo aquele peso sustentado, né? Então, tem sim exercícios que a gente ensina, para tanto como um deverzinho de casa, como também na hora do parto. Eu até falo com algumas das gestantes, tipo assim, quem vai acompanhar no parto é o esposo, se quiser, traz ele aqui para a gente fazer uma aula, para no momento, né, que tiver trabalho de parto, ele te ajudar com esses exercícios. Então, tem exercícios que são específicos realmente e tem esse cuidado, uma atenção maior, né, com as gestantes. Tem alguma restrição, Jéssica, para a gestante, por exemplo, em algum período da gestação, ela deve interromper a fisioterapia? Em caso de estar interrompendo, só mesmo se tiver alguma intercorrência, né, no processo fisiológico da gestação. Um exemplo, né, se ela tem ali algum sangramento, tem algum risco ali, que está alguma suspeita em relação a aborto, aí a gente tem essa atenção maior, esse cuidado. Se tem a restrição, né, realmente médica, aí a gente suspende o atendimento. Paciente sua, que já vem há longo tempo fazendo a fisioterapia, ela, quando engravida, ela entra nessa fisioterapia pélvica ou aí fica na opção dela? Nós fazemos nossa parte, né, de estar na indicação, falando em relação dos benefícios, principalmente na hora do parto, né, também, mas aí eu costumo atender bastante, tanto no Pilates como na fisioterapia, né, obstetra. Você falou sobre a questão das mulheres ter hoje a preferência mais pelo parto cesáreo. E aí você falou que elas procuram por indicação médica. Tem alguma situação específica que os médicos indicam a fisioterapia pélvica? Você fala em relação tanto ao normal quanto ao cesáreo, ou mais assim, em relação ao cesáreo mesmo? Em relação seria os dois. Sim, porque assim, deixa eu abreviar um pouquinho em relação à fisioterapia, né, obstetra. Vamos estar trabalhando, né, com a fisioterapia obstetra. A questão do fortalecimento muscular da região do abdômen, do assoalho pélvico, como eu citei anteriormente, né? Então, a fisioterapia, seja ela para o parto normal ou para o parto cesáreo, ela é indicada e traz N benefícios, né, durante a gestação, e não só durante a gestação, mas também entra no trabalho do pós-parto. Auxilia bastante em relação à recuperação. Com a relação ao parto normal, tem uns exercícios específicos com a fisioterapia pélvica, e também tem a questão, até que eu citaria uma terapia manual, que auxilia no momento mesmo, até no momento expulsivo do bebê. Então, que traria ali mais conforto, tanto, né, para a mãe ali no momento do parto.
Jéssica, Barra da Estiva hoje é um polo na saúde regional. É uma cidade que cresce bastante, tem bastante clínicas. Tem mais alguém aqui em Barra da Estiva que faz esse serviço? Tem sim, em relação à fisioterapia pélvica, tem sim. Tem alguns colegas que já tá trazendo mesmo. Algum tempinho atrás não tinha nenhuma. Quando eu fui procurar o curso, realmente aqui na cidade não tinha nenhuma ainda mesmo atendendo, né? Porém, logo quando eu acabei fazendo o curso, logo alguns meses, eu diria pouquinho, um mês ou dois, eu não sei, eu fui colocar em prática, porque aí eu descobri a minha gestação. Aí eu dei um tempo no atendimento, né? E aí logo também as colegas já vieram também trazendo a fisioterapia pélvica. Eu não sei se citar bem. Tem uma colega que ela falou que ela não estava atendendo ainda gestantes, né? Mas em relação à fisioterapia pélvica, ela atende sim. E você atende público da região toda aqui da Chapada? Não, costuma ser mais a região aqui mesmo de Barra, né? Barra da Estiva, e tenho também, já atendi pacientes da região de Ibicoara e Cascavel. Entendi. Você também faz o trabalho a domicílio ou só na clínica? Trabalho. Trabalho a domicílio, mas deu uma diminuída um pouquinho de acordo com a demanda, né? Aí diminuiu um pouquinho. Mas em relação quando eu voltei, né, da minha licença, eu conseguia trabalhar com algumas pessoas, principalmente do pós-parto, online. Eu trabalhava, eu não sei se você já ouviu falar também, mas temos a técnica que eu trabalho também com o LPF, que ela é bastante conhecida, né, como aquele lá de afinar a cintura. Mas eu não sei se você já ouviu, né, que costuma fazer Não. um vácuo. Olha, eu trazendo assunto para um próximo podcast, né? Não, mas você pode explicar um pouquinho aí para os nossos ouvintes. É uma técnica do LPF, então ela auxilia bastante nessa questão do pós-parto. Então, um fortalecimento mais dessa região do abdômen. Não vou dizer que ela trabalha também um pouquinho essa questão do assoalho pélvico, que ela também trabalha, né? Mas o foco principal mesmo, a questão do assoalho pélvico, vai com a parte da fisioterapia pélvica, né? Mas o LPF, ele tem os benefícios principais, né? O fortalecimento dessa região muscular, do abdômen, e aí ele vai, por isso que é conhecido como afinar a cintura, porque realmente ele diminui a circunferência abdominal, é, melhora bastante a postura, muito também, porque o LPF a gente trabalha, já é uma questão de posturas, seja posturas estáticas, e aí a gente vai avançando com posturas dinâmicas, e respiração. Então, a base principal do LPF é isso, posturas e respiração. No caso, o LPF é só para pós-parto, Não, não, qualquer pessoa. inclusive homens. Importa sim, importante também de estar fazendo toda uma avaliação antes, porque a gente, né, tem toda essa cautela, porque exige bastante um trabalho de respiração. Então, a gente tem que ter um receio, um exemplo, né? Pessoas que são hipertensas, a gente tem um receio, porque o LPF, a gente trabalha um fluxo de respiração, ali no inspira, expira, e tem algum momento que a gente vai fazer uma apneia. Então, não vai entrar ar ali. São segundos, né? Mas não vai entrar ar. Mas a gente tem que ter uma atenção principal, né? Com algumas pessoas que têm alguma patologia. Por isso a importância de uma avaliação. Entendi, Jéssica. Muito bem, suas explicações. Quando, porque tem muitas pessoas que têm isso, né? Ah, eu não vou atrás de um profissional. Vou pesquisar ali um vídeo no YouTube e vou fazer. E aí, então, que está o perigo. Porque com o profissional, a gente está ali alinhando toda a questão da postura, faz essa avaliação completa, se eu posso ou não posso fazer um vácuo, né? Que é o momento que tem a apneia. Então, tem pessoas que realmente podem passar mal, tá tentando fazendo a técnica, sem um acompanhamento. Você falou que já fez as orientações online. É, Sim.
ainda faz ou foi um caso excepcional? Não, ainda faço, sim. Eu posso citar, né? Eu tive uma aluna que a gente acompanhou ela no processo de gestação. Ela estava aqui, ela morava aqui em Barra. E aí eu consegui fazer só uma aula com ela no pós-parto. E aí, questões de trabalho, ela foi transferida e mudou para Salvador. Então a gente continuou com o online. Eu já tinha feito essa avaliação, né, toda com ela online, sabia de todos os cuidados dela, né, já tinha tudo. E aí a gente continuou esse tratamento online e conseguimos um bom resultado. Você já foi convidada a acompanhar algum parto de algum paciente, de alguma paciente? Já, na verdade, eu já acompanhei, agora não, né? Mas eu já acompanhei antes do curso, eu já acompanhei já, e foi um parto natural. Tem alguma curiosidade, de algum paciente que você atendeu que você gostaria de trazer para os nossos ouvintes? Alguma curiosidade, uma situação de reabilitação que foi mais complexa? Sim, eu acho que eu posso citar dois Pode. casos, né? Mas assim, tem aqueles que acabam marcando mais assim, em questão de, por exemplo, esse primeiro, vou citar em questão de evolução, né? Eu tinha feito já um atendimento com ele para queixa, né? A gente tratou, beleza, tudo bem, teve alta. E aí, um certo dia, a esposa dele entrou em contato comigo querendo marcar uma consulta. Então, até o momento, ela não relatou nada, né? Se eu poderia estar atendendo ele, a gente marcou uma consulta. Aí, beleza. E aí me chega ele andando com a ajuda do filho. Ele mal conseguia levantar, tirar o pé do chão, né, andando. Então, foi coisa rápida, ele teve a doença, né, o Guillain-Barré. Então, fraqueza muscular. Então, a força muscular dele, zero, né? Então, questão que hoje ele está comigo já fazendo 2 anos. Então, a gente começou um trabalho com a fisioterapia, toda a questão de reabilitação. Então, teve um trabalho intenso de força muscular, né? O fortalecimento muscular. Teve o trabalho de equilíbrio com ele, porque ele não conseguia ficar em pé só. E aí, durante questões de tipo 2 meses, ele já ia só, ele já estava conseguindo fazer suas atividades, sentia leves fraquezas em alguns movimentos, mas tipo assim, foi rápida a evolução dele, e assim, é prazerosa você ver, né, a diferença e até mesmo o feedback que eles dão pra gente. Porque tem questões que, por exemplo, parece ser simples, besteira. Imagina alguém chegar e falar assim, ô Zenilton, tô tão feliz, hoje eu consegui amarrar o cadastro do meu tênis. Aí você parar e pensar assim, mas não é simples, não é só conseguir amarrar, mas tem pessoas que não conseguem. E aí é uma felicidade deles em chegar e relatar isso pra gente. Olha, eu não conseguia fazer isso, agora eu já faço isso e aquilo, né? Foi um primeiro, né? O segundo, eu tenho uma paciente também, a gente está trabalhando com ela com o Pilates, que ela é portadora de EB, né? Então a gente sabe de todas as dificuldades e cuidados. Então, logo de início o atendimento com ela foi algo tipo assim, de insegurança, né? Mas a mãe dela, ela tem 11 anos, né? Então a mãe dela me passou uma segurança assim, Jéssica, pode ficar tranquila. E a gente sabe da realidade da doença. Então, se hoje ela surgir aqui com alguma bolha, eu sei que não foi culpa sua, não foi algo relacionado aqui com ela fazendo, que eu sei que já é o normal da doença. Ela, tipo assim, eu falo que não é ela que aprende comigo, né? Que cada dia eu que aprendo com ela. Porque foi desafiador, eu falo, aquela insegurança, será que ela consegue fazer esse exercício hoje? E aí, ao mesmo tempo, eu ficava com aquela insegurança. Mas e se ela estiver sentindo que eu estou sentindo que ela é incapaz de realizar? Então eu falava, e aí, hoje vamos tentar isso? E ela só olhava para mim, vamos. E ela, tipo, bastante curiosa, porque ela via alguém fazendo algum exercício, e ela chegava até a mim e falava assim: eu posso tentar? Eu posso ver como é que funciona aquilo?
E a gente tenta e ela consegue executar bastante. Então, foi desafiador no início, foi, mas agora já é prazeroso ter ela lá comigo. Que bom, Jéssica. Muito, muito legal ver esses relatos seus. E, assim, realmente a EB é uma situação, né, assim, bem delicada para quem tem Um cuidado ali especial, né? isso, exatamente. Mas que bom que é possível, né? Porque, assim, quando a gente olha, a gente de fora, a gente imagina que não é possível, né? Mas que bom que é possível. Sim. E assim, que e não só em questão, né, como ela ou qualquer outra pessoa assim que tem alguma outra dificuldade, né? Às vezes, muitas relatam, principalmente com o Pilates. Alguns têm aquela visão de que pesquisam algo lá, né? Ali na internet e vê o Pilates, mais assim, aquele Pilates aéreo, o pessoal fazendo manobras no alto, então alguns exercícios mais avançados. E aí eles falam assim: eu não vou pro Pilates porque eu não consigo. O Pilates é aquele pessoal que fica lá pendurado. E nem sempre é isso, né? É de mostrar que a gente começa ali com exercícios básicos e vai avançando e que cada um é capaz de estar fazendo sim. Claro que não vou dizer que logo de uma forma assim, da primeira vez, mas é como se a gente fosse construindo, né, para chegar ao movimento ali perfeito. Muito bem. Bem, bem explicado a situação do Pilates, da fisioterapia. É que a gente de fora, a gente vê realmente, como você bem citou, que é só uma questão de recuperação de algum trauma, de alguma lesão. Mas vai muito além dessa, vamos dizer assim, dessa situação, dessa condição que a pessoa se encontra no momento. E nessa situação, eu te pergunto, como a fisioterapia pode contribuir para um envelhecimento saudável e autônomo para deixar a pessoa independente? Movimentar, né? Movimentar o corpo. Tentar manter uma atividade, mesmo que não seja relacionada com a fisioterapia ou com o Pilates, mas manter o corpo em movimento, né? O nosso corpo foi feito para movimentar, então a gente precisa cuidar dele, né? Imagina, por exemplo, uma dobradiça ali de uma porta. Se você deixar ela ali muito parada paradinha ali, sem movimento, claro que ela vai começar a enferrujar, né? Mas se a gente consegue, né? Vai lá, tem um cuidado, todo dia mexe um pouquinho, então já a gente vai manter o nosso corpo mais, a porta ali em movimento, como seria o nosso corpo mais flexível. Então, o nosso corpo precisa de cuidado. Então, a gente precisa movimentar, seja na questão de uma mobilidade articular, seja na questão do alongamento, e muito importante a questão do fortalecimento muscular. Até porque o avanço da idade já tende a nossa massa muscular a ir diminuindo, né? Então a gente não quer chegar lá, né? Para falar, meu Deus, e agora a minha massa caiu, tá lá embaixo. Por que não já desde antes já ir cuidando, né? Para não chegar a essa situação. Com certeza. Uma curiosidade, tem a idade mínima para praticar o Pilates, principalmente? Eu costumo pegar a partir de 6 anos. A criança já consegue captar bem assim, mais assim, não que as outras não consigam, mas a gente consegue trabalhar melhor a partir dos 6 anos, onde as crianças já conseguem estar recebendo mais, interpretando os comandos, né? Para estar fazendo os exercícios. Entendi. E idade máxima? Não. Eu tenho alunas lá que ela tá com 88 anos e bastante ativa. Que coisa boa. E exatamente nessa questão, tem 80 e quanto? 88. Nessa questão, Jéssica, quem está ouvindo a gente vai nos assistir, está pensando em se movimentar, mas de repente pensa, mas eu não sinto nada. Vale a pena procurar a fisioterapia ou o Pilates para quem se acha que não está sentindo nada? Vale. Porque até aqueles que acham que não estão sentindo nada, no momento da avaliação, sempre a gente encontra ali algum. É, eu falo, você já percebeu que seu ombro é um mais alto do que o outro?
Aí a pessoa para, não. Eu falei, você já reparou, às vezes, a blusa que parece que a costura tá torta? Então, por mais que as pessoas acham que não tem nada, sempre tem ali alguma tensão muscular, né? Algum desalinhamento postural e que a gente pode estar dando essa ajudinha. E nesse caso é a fisioterapia mesmo, né, que vai fazer essa correção de vai alinhar, vamos dizer assim. Ó, a fisioterapia, né? A fisioterapia é bastante ampla, né? A gente tem bastante especialidades. Até dentro da fisioterapia temos a técnica também do RPG. O RPG ele tem uma atenção maior nessa correção postural. Não que a gente não consiga fazer com a fisioterapia, consegue sim, e através também do Pilates, né? Porque o Pilates a gente trabalha muito com, eu acabei citando no início, a questão de um fortalecimento muscular mais profundo. Então, isso eu consigo, me ajuda mais também no alinhamento, né, postural e nessas correções. Jéssica, o pilates, por exemplo, pode ser praticado por quem tem alguma condição de coluna crônica que infelizmente não tem cura? Pode sim, Hérnia de disco, essas coisas? pode sim. No momento da avaliação, ali é feito e aí então tem uma indicação, né? Tem todo um cuidado, tem exames complementares que eles sempre levam, aí tem testes específicos que a gente faz, e aí então ver ali a necessidade no momento. Eu preciso da fisioterapia ou se eu já consigo um bom retorno e eu consigo estar fazendo esse tratamento com Pilates. Então, é nesse momento ali da consulta que a gente consegue traçar, né, esse plano. Tem muitos casos que a gente começa assim, tá uma dor ali mais intensa, é um quadro mais agudo do momento, então a gente realmente recomenda a fisioterapia. Mas se essa dor é algo que não está lhe perturbando tanto, fazendo os testes lá específicos e ver que conseguimos estar, né, encaminhando ele para o Pilates, aí o tratamento é feito com o Pilates. Entendi. Jéssica, só uma dúvida, e eu acho que para a gente esclarecer aos nossos ouvintes, a recomendação da fisioterapia sempre parte de um médico, É, correto? sim, a Por maioria. Certo. Se eu quiser, por exemplo, fazer a fisioterapia, sem apresentar nenhum encaminhamento médico, eu posso fazer? Pode sim, sem problemas. Porque, como Entendi. eu falei, nesse momento aí, nós fazemos uma consulta antes, né? Então, seria, os médicos, eles dão um diagnóstico clínico, né? E a parte da fisioterapia, a gente faz um diagnóstico funcional. Então, o que que aquela, patologia está causando no meu paciente e o que que a gente precisa tratar para estar, melhorando, né? Jéssica, nosso bate-papo está sensacional, mas Fluindo, estamos caminhando para o nosso final. Mas antes eu tenho uma pergunta para te fazer. sim. O que você recomendaria, para quem quer envelhecer bem e com qualidade de vida? Você já falou algumas dicas aí. É, eu acho que eu já citei a principal, né? Procurar uma atividade física, manter uma atividade física regular, ter um cuidado também com a alimentação e também um fator muito importante também cuidar da saúde mental, né? Eu acho que é algo assim que está bem relacionado. Atividade física é a saúde mental. Inclusive, eu recebo bastante pacientes lá, principalmente em relação ao Pilates, por indicações também de psicólogos. A, a questão do Pilates trabalhar muito essa questão da respiração e o exercício flui bem com a questão da concentração. Então, tem bastante casos lá de psicólogos que encaminham realmente para estar fazendo o Pilates. Então, eu falo que é um conjunto, né? Atividade física ali, uma saúde mental, uma boa alimentação. Aí, uma curiosidade que você trouxe para a gente, porque eu não conseguia assim, imaginar, embora tem muito a ver com a questão quando você trabalha o físico, seu mental, né, sua condição mental fica melhora, mas eu não sabia que tinha
essa ligação. Tem, sim, tem essa ligação. E tenho relatos também de alunos que eles falam que o Pilates é como se fosse uma válvula de escape deles, então que eles estão onde que eles estão bem, né? E por essa questão, o mundo que a gente vive hoje crescendo bastante os quadros de ansiedade, né? Assim, infelizmente, casos de ansiedade, depressão. Então, eles indicam bem para estar fazendo uma atividade física. E alguns não têm afinidade com a academia, outros não gostam de estar fazendo uma caminhada, e aí eles ficam procurando alternativas. E o Pilates tem sido uma das mais procuradas por essa questão do trabalho de corpo e mente, que é o que a gente trabalha com o Pilates, né? Exercícios e também exige bastante numa questão de concentração. Jéssica, a gente está chegando, infelizmente, ao nosso final. O bate-papo está muito bom, muito explicativo. Você trouxe questões bem particulares, né, da fisioterapia, que eu não sabia, provavelmente os nossos ouvintes também não sabem, mas, infelizmente, a gente está chegando no nosso final. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Você veio e trouxe o tema fisioterapia e o discorrer deixou a fisioterapia muito ampla. E aí eu passo para você, já te agradecendo e te desejando sucesso e que você cuide bastante desses pacientes, né, que precisam movimentar. E deixo para você suas considerações finais. Você fica à vontade para deixar algum conselho, deixar alguma dica para quem está precisando fazer uma fisioterapia e ainda está pensando muito. E a gente tem que ter a noção de que o tempo passa E como passa rápido, né? demais. Mas assim, eu que agradeço, né, pelo convite e vou estar aqui à disposição, se a gente precisar marcar um novo bate-papo, quem sabe trazer algum outro assunto, né? E assim, o conselho que eu dou é nunca deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Em questão de uma atividade, de procurar, eu estou precisando de uma fisioterapia, estou com uma dorzinha ali simples. E se você não cuidar, essa dorzinha tende a aumentar e piorar. Então, por que não trabalhar com a prevenção do que precisar trabalhar com a reabilitação, né? Então, quanto antes que você correr atrás de um tratamento, mesmo que pareça ser algo simples, né? A gente pode estar fazendo uma consulta, tem toda uma avaliação. Mesmo que você não queira fazer a fisioterapia, tem outros meios de atividade física, como o Pilates, né? Então, é isso. Não deixe para amanhã o que você pode estar fazendo hoje. E como as pessoas que ficaram interessadas em fazer fisioterapia ou fazer uma avaliação contigo te encontra aqui na região? Atualmente eu trabalho, né? Eu tenho a clínica Bem-Estar, que fica aqui em Barra da Estiva. Então, é só procurar que eu vou estar à disposição. Se precisar, pode estar me mandando alguma mensagem também, que eu vou estar aqui disponível para estar, né, respondendo. Se for algo que eu não consiga de imediato, se é algo que eu não consiga estar resolvendo através de uma mensagem, a gente vai estar agendando uma consulta e aí a gente faz toda uma avaliação e uma consulta completa, né? Pronto, beleza. E tem rede social? Tem, sim. Tem o Instagram da clínica, que é a Clínica Bem-Estar, e também tem o meu, Jéssica Gonçalves. Pronto, beleza. Os endereços vão estar aparecendo aqui no nosso vídeo, aí vocês podem seguir lá tanto a Clínica Bem-Estar quanto Jéssica Gonçalves. Ótimo. Jéssica, muito obrigado mais Eu que uma vez. Muito obrigado mesmo, e com certeza não vai faltar oportunidade. É um tema que está muito em evidência e as pessoas precisam entender de que não é só no momento da dor que precisa procurar um profissional. assim, a cada dia ela vem evoluindo mais, né? Assim, só para complementar, a fisioterapia não tem só aquela especialidade em relação à fisioterapia. Quando você fala em fisioterapia, se liga logo à fisioterapia ortopédica, né?
tive alguma lesão que eu preciso tratar. Você vê como eu citei a fisioterapia obstétrica, a fisioterapia pélvica, mas também a gente tem a fisioterapia neurológica, tem a fisioterapia pediátrica. Então, são várias especialidades, e aí com certeza a gente consegue estar ajudando. Muito bem. Muito obrigado. O podcast agradece a sua presença. Desejamos para você sucesso, Obrigada. tudo de bom. Muito obrigado mesmo. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. O tema está bastante interessante. Curta bastante. Compartilhe esse podcast com quem precisa. Nos siga nas redes sociais. Divulgue bastante esse tema. Nosso muito obrigado. Fica na paz. Até a próxima. Uma boa noite.